Oi, meu nome é Ana, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse canal. E eu criei esse canal para expandir um pouco a discussão que eu já tenho lá no meu Instagram, que é esse daqui. Então, por favor, vá lá seguir esse Instagram sobre filmes, livros e séries. A ideia aqui é falar um pouco da minha experiência como consumidora desses conteúdos e trocar um pouco de ideia com você que tá aí do outro lado e que também quer conversar sobre esses conteúdos. Esse é o primeiro vídeo desse canal e eu queria que ele fosse uma coisa bem especial, porque primeiro, você não me conhece. E segundo, porque como a ideia aqui é a gente trocar experiências, então nada melhor do que começar já falando um pouco das últimas leituras que eu fiz e que me trouxeram uma experiência um pouco diferente como leitora. Esses dois livros que eu vou falar são dois livros que eu li agora no mês de outubro e, de certa maneira, eles me tiraram da minha zona de conforto, porque são gêneros literários que eu não tô acostumada a consumir e que são leituras que eu não faria, talvez, no dia a dia normal, não é um livro que eu compraria. E eu só fiz essas leituras por conta de leituras coletivas que eu estou fazendo nesse mês. Então, o primeiro livro que eu quero trazer aqui é Meninas Selvagens. Esse é um livro que se aproxima um pouco mais dos gêneros que eu leio, que é sci-fi e fantasia, porque nerd, né? Fazer o quê? Então, eu como consumidora desses dois gêneros, quando vi que iam lançar esse livro, eu até me interessei, porém, eles estavam vendendo esse livro como terror, como horror, e eu sou uma pessoa que tem certas aflições a sangues, cortes e machucados. Não gosto de filme de terror porque sou muito medrosa, sim, sou extremamente medrosa, mas falei, vou ler, né? Tá lá na leitura conjunta, mês de outubro, quem sabe eu perco esse medinho. Mas assim, zero medo de Meninas Selvagens. Zero medo. Eu não sei porque alguém falou que isso dava medo, que isso dava nojinho, que isso dava qualquer coisa. Não dá. Isso, e eu sou a pessoa que desmaia com sangue. Então, se eu tô falando que não tem nada, acredite, não tem nada. Então, esse livro tem uma capa incrível, tem uma premissa incrível, mas é um tiro no pé. Ele conta a história de um grupo de meninas que estuda num colégio interno no meio de uma ilha, isolado do mundo. E aí começam a acontecer umas mutações nessa ilha, tanto na natureza quanto nas próprias meninas. E são mutações físicas, então uma delas fica com 2 colunas, outra fica com 2 corações, outra fica com guelras. E por aí vai, pode deixar a sua imaginação fluir. Então, essas meninas elas vão se transformando para ficar mais próximas da natureza. O doido desse livro é que ele tinha tudo, absolutamente tudo, para ser um livro muito bom mesmo. E assim, ele tinha toda a fórmula perfeita para ser um ótimo sci-fi, ali com um pouco de teoria da conspiração e coisas do governo fazendo tramóias para o negócio acontecer. E basicamente o que aconteceu foi nada. A autora pegou uma premissa muito boa, ela te deu elementos ali muito bons que corroborassem aquela premissa, mas no final ela focou muito mais em falar do sentimento das personagens e de como elas se relacionavam do que de fato sobre a premissa da história, que era a tal das mutações que estavam acontecendo nas meninas. As informações relacionadas a isso, elas vão sendo jogadas, assim, pontuadas na história, mas você, como leitor, que faz um catadão daquilo, fala assim, ah, tá, beleza, entendi por quê. A gente tem ali alguns capítulos que, assim, a gente tem 3 personagens principais, que é a Hattie, a Bayat e a Reese. Primeiro que os capítulos eles se dividem entre capítulos da Bayat e da Hattie. E não tem capítulos da Reese. E a Reese era a única personagem que tinha uma motivação real que pudesse talvez conduzir a história e fazer a história ali dar uma acelerada, fazer a história dar uma acontecida. E a autora já descartou a Reese e deixou ela como uma personagem secundária. Aí a gente vai ter os episódios da Bayat, que são episódios que exploram muito bem a premissa, que vão falar ali sobre a ciência, sobre os estudos, sobre o governo
olhando para aquela situação, o que ele tava fazendo. E a gente vai ter os capítulos da Hattie, que, cara, não tinha nada com nada, meu. Era assim, era ela com os sentimentos dela, falando sobre os sentimentos dela e a paixão escondida dela e coisas assim. E você só ficava assim, o que ele mostrou de importante foram as situações que aconteciam com outros personagens e não necessariamente com ela. Então, eu achei que a autora, ela desperdiçou uma ótima personagem que era a Reese, que tinha uma motivação para dar um andamento talvez mais emocionante na história, e ela simplesmente descartou. Não aconteceu. Então, assim, Meninas Selvagens é um livro bom, tá? Pensa assim numa escala de 1 a 5, em que 1 é péssimo e 5 é excelente. Meninas Selvagens pra mim foi um 3, porque é uma história boa, tem uma boa premissa, mas que faltou ali desenvolver alguns pontos importantes. Talvez se tiver uma continuação, eu até leria a continuação, pra saber o que acontece depois. Mas eu achei que faltou ali um pouquinho de trabalho mais, que a gente que gosta dessa pegada de teoria da conspiração, a gente gosta mais quando desenvolve esse lado da história, que foi uma coisa que a autora não fez. E como eu falei antes, eu ia falar de 2 livros. E o meu segundo livro foi um livro que saiu totalmente da minha zona de conforto, mas que foi uma leitura muito gostosa. Foi uma leitura, assim, num nível que eu não fazia há muitos anos. E eu gostei muito. Então, como eu falei, também foi para uma leitura conjunta. E aí, nesse mês de setembro, eu li Amor e Gelato. E, gente, que amorzinho esse livro. Então, o que aconteceu? Eu tava vindo numa sequência muito forte de ficção científica e fantasia. E muita fantasia mesmo. E aí, eu tava quase entrando numa ressaca literária, porque no começo do mês eu comecei a ler Novembro de 63, do Stephen King, que eu ainda não terminei, eu preciso terminar, aliás. E aí eu tava vendo que a leitura pra mim tava muito difícil. Também tava difícil porque minha vida tava meio difícil, eu tava saindo de férias do trabalho, então as coisas estavam meio corridas. Mas aí eu vi que tava muito difícil, e falei assim, sabe o que eu vou fazer? Vou meter um romance aqui no meio e a gente vai ver o que vai rolar. Então eu comecei a ler Amor e Gelato. Amor e Gelato, ele vai contar a história da Lina, que é uma menina ali com seus 17, 18 anos, que ela vai se ver numa situação em que ela tem que se mudar para a Itália para morar com um pai que até então ela não conhecia. Sim, ela vai se mudar para a casa de um cara que ela não conhece em outro país, porque ela é americana. E uma vez que ela tá lá na Itália, vão acontecer algumas coisas e ela vai receber o diário da mãe dela, da época em que a mãe dela morou na Itália. Então você vai começar a conhecer a história dos pais da Lina, junto com a Lina, através do diário da mãe dela. Gente, essa história é muito filme da Sessão da Tarde. É aquelas histórias que pegam o nosso coraçãozinho, enchem ele de amor e fazem com que a gente tenha ali uma leitura gostosa, uma leitura fluida. É uma história que tem comédia, drama, romance, aquela fórmula perfeita para quando a gente quer espairecer, para quando a gente tá cansada de tanta leitura com aquele monte de informação. E é uma leitura muito leve, muito tranquila de fazer. Eu adorei fazer. Ao contrário de Meninas Selvagens, eu acho que a autora soube trabalhar muito bem o plot, que é essa coisa da Lina mudando pra Itália e conhecendo uma história perdida que ela não sabia. A autora colocou ali um drama na medida certa, levando em consideração que era um livro YA. Assim, foi um livrinho muito bom pra você ler num momento como que eu tava passando, que era um momento de uma quase ressaca literária. E uma coisa que apreciamos muito aqui é histórias que se passam fora dos Estados Unidos. Eu gosto muito, então, quando um livro ele me mostra paisagens diferentes, lugares diferentes. Eu acho que isso é um pouco das coisas da minha casa, porque minha mãe vê um monte de série europeia e de outros países também, pra gente fugir um pouco dos mesmos cenários. Então, é muito legal esse livro, porque ele vai trazer pra gente os cenários da Itália, né, mais especificamente de Florença. Ele vai apresentar lugares novos, ele vai apresentar comidas novas, ele vai apresentar culturas novas.
Então eu acho isso muito divertido e eu acho que o caminho construído faz com que você aprenda e descubra essas coisas junto com a personagem, não é uma coisa jogada pra você, uma coisa subliminar, subentendida. Então é uma experiência muito divertida. Eu adorei essa história e quando eu terminei o livro, eu tava com aquela sensação gostosa de quentinho no meu coração. Então agora eu quero saber qual foi o último livro que você leu que te fez sentir esse calorzinho no coração, ou que te fez sair da sua zona de conforto, ou que te causou qualquer tipo de emoção diferente, sabe? Pode ser raiva, pode ser calorzinho no coração, pode ser medo. Me conta aqui nos comentários que eu tô louca pra saber. E se você quiser continuar acompanhando, eu vou tentar postar vídeos aqui nesse canal uma vez na semana. Então você pode já ir ali no botãozinho de inscreva-se, se inscrever para acompanhar tudo que eu vou postar. E é isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Muito obrigada pela companhia. E se o vídeo não tivesse tão bom, a gente melhora nos próximos. Ou pelo menos tenta. Então é isso. Muito obrigada e até mais. Tchau!